Bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre o funcionamento da mentira. Esse tema foi sugerido pelo Georgian Kahn. Mentira é o nome que damos para uma afirmação que não corresponde ao funcionamento demonstrável da situação a qual se refere, de modo a direcionar o comportamento das outras pessoas em benefício do mentiroso. As pequenas mentiras são muito comuns nas interações sociais e até certo ponto isso ajuda a evitar alguns conflitos que surgiriam caso as pessoas fossem 100% sinceras umas com as outras. Mas nem todas as mentiras são inofensivas e nos contextos altamente competitivos e comparativos, os indivíduos acabam faltando com a verdade para evitar desvantagens ou conseguir benefícios. Tecnicamente, dizemos que não existe correspondência verbal entre o que o sujeito disse e a atitude que ele adotou na situação ou com o evento ao qual ele se referiu. Por outro lado, ocorre um incentivo cultural para que as pessoas falem a verdade, porque isso favorece a coordenação da ação coletiva e também assegura algum grau de previsibilidade nas interações sociais. Mas dependendo da situação, falar a verdade também pode promover punições, e isso acontece quando alguém precisa dizer que descumpriu uma regra ou um combinado. Nesses casos de descumprimento, é possível que uma criança minta para não apanhar de um adulto, e é possível que o adulto, por sua vez, minta no trabalho para não ser perseguido ou demitido. E devido ao acúmulo de experiências, é comum que a maioria dos adultos minta melhor que a maioria das crianças. E é bastante elevado o número potencial de situações em que alguém mente para escapar de algo ruim. E isso promove uma tendência de a pessoa aprender formas cada vez mais efetivas de evitar punições usando mentiras. Quando a circunstância tem esse formato, dizemos que a mentira foi negativamente reforçada. Mas também pode acontecer de a pessoa mentir não para evitar uma adversidade, mas para conseguir alguma vantagem, benefício ou privilégio. Nesses casos, o sujeito geralmente espera pela oportunidade adequada, quando a probabilidade de convencer o outro fica maior. Dessa forma, a criança pode acabar mentindo para induzir o adulto a lhe dar um presente e o adulto, por sua vez, pode acabar mentindo para ser promovido no trabalho. E conforme passa por experiências assim, ocorrerá uma tendência de a pessoa aprender formas cada vez mais efetivas de conseguir vantagens usando mentiras. Quando a situação funciona assim, dizemos que a mentira foi positivamente reforçada. É interessante ressaltar aqui que os termos positivo e negativo não são usados no sentido de juízo de valor moral. Quando a mentira evita um prejuízo, por exemplo, o reforço foi negativo e esse negativo é no sentido matemático de remoção ou redução desse prejuízo. E quando a mentira produz uma vantagem, o reforço foi positivo e esse positivo é no sentido matemático de acréscimo ou acesso a essa vantagem. Isso tudo quer dizer que a mentira é um fenômeno operante, pois os resultados que ela produz no contexto podem contribuir para modificar a maneira como ela continuará a ser usada. E dependendo do modo como a pessoa se desenvolveu ao longo da vida, ela pode ficar muito habilidosa na arte da enganação, ao ponto de aprender a editar rapidamente a sequência de falas conforme a situação se modifica, geralmente colocando no meio da mentira alguns elementos que são verdadeiros, porque isso facilita que o ouvinte fique suscetível a ser direcionado pelo discurso, principalmente no caso das mentiras que são contadas nas situações decisivas, como aquelas com risco de o sujeito tomar uma grande desvantagem. Podemos imaginar que mentir em situações decisivas exige um alto custo comportamental e provoca uma elevada ansiedade. E o efeito disso pode ser a redução momentânea da eficiência com que a pessoa mente, além de provocar alterações na linguagem corporal. O nosso tom de voz, os gestos, posturas, expressões faciais funcionam como um complemento da nossa fala e sofrem variações conforme as nossas emoções vão sendo provocadas pelo contexto. Em outras palavras, a linguagem corporal fornece indícios de como as contingências estão funcionando para a pessoa naquele momento. Isso significa que, por mais que o sujeito esteja mentindo, o corpo dele tenderá a revelar quais emoções a situação realmente está provocando nele. E é aí que a ansiedade provocada pela demanda da mentira pode transparecer na expressividade corporal, e esse fato tem atraído muitas pesquisas que buscam relações entre alterações corporais
e a probabilidade de que o sujeito esteja mentindo. E sobre isso, nós podemos dar destaque aqui para os desdobramentos práticos da pesquisa sobre expressão facial da emoção do psicólogo Paul Ekman. A mentira é onipresente nas interações sociais e estudar a sua funcionalidade pode nos ajudar a compreender melhor a natureza humana e também pode nos ajudar a prevenir algumas situações. A sugestão de leitura de hoje é a monografia Análise Comportamental do Relato de um Mentiroso, da psicóloga Flávia Nunes Fonseca. Eu vou colocar o link na descrição. E você pode deixar nos comentários alguma sugestão de tema que eu vou tentar examinar dentro de uma concepção behaviorista. Eu sou o psicólogo Thiago Rocha e obrigado por assistir.